E aí, galera, hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do livro de cálculo do Anton, né? Só que não vai ser tão simples quanto a que eu resolvi no último vídeo. Essa questão aqui, ela exige um pouco mais de raciocínio e alguns conceitos mais avançados. Ela é um pouco mais capciosa, digamos assim. Mas, em compensação, ela segue ainda um, um modelo muito similar ao anterior. Ou melhor, a situação problema é muito similar à anterior, porque trata-se de uma partícula, um deslocamento e vai te dar um gráfico de posição em função do tempo. O que eu acho que essa questão aqui ela faz errado é botar um conceito que pelo menos eu resolvi assim. Pode ser que eu esteja sendo muito burro e tem uma outra forma, deve ter na verdade, uma outra forma bem mais fácil de resolver. Mas eu consegui resolver assim. E esse conceito que eu utilizei para resolver ela é um conceito um pouco mais avançado, que é o conceito de máximo e mínimo. Mas não é nada impossível e se vocês já viram aí em física como derivar, vai ser bem fácil. Vamos lá, vem comigo. Bom, vamos ler o problema. Uma partícula, uma partícula que se move ao longo de um eixo S, certo? Onde S está em metros. Durante os primeiros 5 segundos do movimento, a posição da partícula é dada por, aí ele nos dá a função que descreve a posição da partícula, em função do tempo, né? Aqui ele nos dá o tempo, que vai de 0 até 5, e ele nos fala para usar essa função para completar as assertativas aqui, as questões que ele vai fazer com relação a ela. Inicialmente, a partícula avança uma distância de m, ou seja, para a gente saber o quanto que ela avançou em metros, né? No sentido, aí o sentido a gente tem que ver, tem que analisar o segundo anterior com o segundo posterior, para ver em que se ela tá, se essa posição está diminuindo ou ela está aumentando. Ou seja, se ele está indo no sentido positivo ou negativo, se ela está se locomovendo no sentido positivo ou negativo, certo? E depois ele fala pra gente que ela reverte o sentido, isso aqui é muito importante, tá? Ela reverte o sentido percorrendo uma distância de. Aí a gente vai ter que descobrir. Durante o período de 5 segundos restante, ou seja, o período restante. O período de 5 segundos restante. É o período restante. A velocidade média da partícula no período de 5 segundos é. Aí a gente vai ter que fazer. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente teria que estar familiarizado já com os conceitos de velocidade instantânea. E eu fiz por máximo mínimo absoluto. Talvez tenha como você fazer por velocidade instantânea, pegando a velocidade da partícula e os tempos, né? Mas aí dá uma calculeira bem grande. Então eu acabei fazendo de outra forma. Vamos lá então. Vamos resolver essa primeira parte da questão. Ele quer saber o quanto que a partícula avançou e o sentido desse avanço, desse deslocamento, né? Vamos lá. Ele nos dá que a função vai ser posição vai ser igual a 10 menos, já me perdoem a letra horrorosa, que eu não tenho minha digitalizadora. Nos t, tentar fazer um t mais legível, elevado ao quadrado. Bom, essa função eu acabei abrindo ela, né? Abrindo aqui, fazendo o binômio de Newton e abrindo
esse parênteses. Vamos lá, então. Vai ficar 9. Nunca se esqueçam de deixar tudo que vocês estão fazendo entre parênteses quando tem um sinal negativo fora, porque isso vai mudar totalmente a questão. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. No caso vai ficar menos, né? Menos 2 vezes o primeiro, vai ficar 3 vezes 2, 6 vezes o segundo, 6t, mais o quadrado do segundo. Menos t ao quadrado é igual a t ao quadrado. Isso continua sendo a posição, a gente só alterou um pouco o formato dela, a gente deu uma manipulada, mas ela continua sendo a mesma função. Bom, galera, o que eu fiz a partir daqui? Bom, primeiro a gente vai ter que realizar algumas operações algébricas, né? Então vamos multiplicar todo esse parênteses por menos 1. Menos com menos fica mais. Menos com mais vai ficar menos aqui, certo? Bom, agora a gente resolve aqui. Aqui vai me dar 1 mais 6t menos t ao quadrado. É igual à posição. Bom, disso dá para a gente fazer algumas suposições. Por exemplo, a gente poderia substituir cada um daqueles valores, vocês podem fazer assim, é bem válido, na verdade, de tempo, até a gente chegar a gente perceber a variação, perceber o aumento e perceber quando que vai reverter. Só que é o seguinte, galera, é uma função que ela nos está sendo, ele nos disse que essa função ela vai reverter uma vez. Então, digamos que ela é mais ou menos assim, certo? Por quê? Porque é um quadrado negativo e 10. Então esse vértice, como eu estava falando, esse vértice aqui, a gente precisa prestar atenção nesse vértice. O que é importante a gente entender sobre esse vértice? Que nesse ponto, a inclinação da reta tangente, lembrando, derivada nos dá a inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente é zero. Ela permanece a mesma, né? Na verdade, é uma reta horizontal, uma reta constante, então a inclinação é zero. Essa é a reta tangente. Beleza. Mas o que isso nos dá? Bem, isso nos diz que naquele determinado ponto, como eu sei que é uma quadrática negativa virada para cima, está deslocada por causa do 10, certo? Naquele ponto, eu vou saber que vai ser o ponto, o ápice, vai ser o extremo da função. E para a gente descobrir aquele ponto, como só tem um, como eu sei que só tem um ponto que pode ser o máximo absoluto da função, no caso é o máximo absoluto, né? Se fosse uma quadrática positiva, poderia ser o mínimo absoluto, eu sei que é o máximo. Só naquele ponto onde a derivada é zero, no único ponto onde a derivada é igual a zero, é que eu posso falar que vai ser o ponto da transição, porque ele vai atingir o máximo, certo? E vai começar, o sinal vai trocar. Ele vai começar, ou melhor, o sinal da segunda derivada vai trocar, mas é um conceito mais avançado em cálculo. Mas ele vai reverter o sentido. O sentido da partícula vai reverter, vai ser revertido, né? Aqui ela estava subindo, ela estava ganhando unidades no eixo Y, aqui ela vai perder unidades, vai descer esse Y. Bom, então vamos colocar esse raciocínio na nossa função.
Vamos fazer a derivada dessa função e igualar ela a zero para saber justamente qual é esse ponto aqui. Bora lá. É bem simples derivar, galera. Derivada de constante é sempre zero. E quando a gente tem uma incógnita, a gente vai subtrair 1 do expoente. Expoente aqui vai ser r, expoente menos 1. E multiplicar pelo expoente, certo? É subtrair o expoente e multiplicar pelo expoente. Subtrair o 1 do expoente, perdão. Subtrair o 1 do expoente e multiplicar pelo expoente original. Vamos lá, então. Aqui, menos 1 vezes 2, né, galera? Então, vai ficar menos 2t. Isso aqui a gente pega o jeito, tá? Bem rápido. Derivada de constante sempre vai ser zero. Serve também como demonstração essa reta aqui, porque uma constante, a inclinação de uma função constante é zero. Então, todos os pontos dessa função vão ter como a inclinação da reta tangente a esses pontos vai ser zero. Zero, então. Bom, vamos subtrair 6 dos dois lados, ou passar 6 para o outro lado, né? E vai ficar menos 2t vai ser igual a 6. Bom, disso a gente tem que ter é igual a 3, né? Dividindo por menos 2 dos dois lados. Pronto. Aqui vai ficar mais. Pronto. Prontinho. Vai ser igual a 3. Bom, então nesse ponto é o ponto de máximo. Vamos descobrir quanto que a partícula avançou nesse intervalo, então. No intervalo que compreende. Desde o 1 minuto 0 até o minuto que ela chega no máximo, certo? 1 minuto, desculpa, galera. O segundo 0 até o segundo que ela chega no máximo. Bora lá. Disso a gente tem que a partícula no instante 0 vai estar na posição. Vamos ver, vamos pegar aqui a fórmula. 1 mais. Ou pode ser a fórmula lá de cima, tá, galera? No caso, no instante 0 vai ficar 10. Vamos fazer com a fórmula de cima que é mais simples. Porque aquela ali eu já tinha aplicado o binômio de Newton, né? Mas é a mesma coisa, certo? 10 mais menos 3 menos 0 ao quadrado. Bom, então a posição inicial vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9. Isso aqui vai dar 9, tá? Só que tem um menos multiplicando, certo? Então, esse menos multiplicando vai fazer com que fique menos 9. E 10 menos 9 é igual a 1. Então, a gente tem que a posição inicial é igual a 1. Vamos descobrir, então, qual é que é a posição final. Posição final. Vai ser 10 menos 3 menos 3. Que faz sentido, né, galera? Porque isso aqui estava sendo multiplicado por um sinal de menos. Então, sempre estaria descontando dos 10. Esse ponto seria o máximo, portanto, somente quando... Porque isso aqui sempre vai dar positivo. E quando o sinal de menos multiplicar o positivo, vai ser negativo. Então, o máximo só vai ocorrer quando isso aqui for igual a zero. Entendem? Porque ele sempre vai estar descontando alguma coisa. Então, o melhor que eu posso fazer é não descontar nada. É por isso que quando eu tiver 3 aqui e esse parênteses for igual a zero, a posição vai ser simplesmente 10. Bom, então quanto que a partícula andou nesse meio tempo? Bom, vai ser de 1 até a posição 10, ou seja, ela andou 9 metros. Poderia ser mais simples, né, galera? Poderia ser mais simples. Talvez esse raciocínio que eu empreendi agora poderia ter deixado as coisas mais fáceis. De saber que
como a gente tem um quadrado e aquele resultado sempre vai ser positivo por causa do quadrado, ele sempre vai estar reduzindo 10. Então, o melhor que eu posso fazer é não reduzir o 10. Talvez mas eu consegui assim, e quando eu tinha feito pela primeira vez, eu acabei testando os valores mesmo. Foi o que funcionou. Eu não sou professor de matemática, né, nem nada disso, muito pelo contrário. Bom, vamos fazer a B, então. Opa, qual o sentido? Qual o sentido? Opa, já ia me esquecendo. O sentido, galera, o sentido é no sentido positivo, né, certo? Porque aqui, vamos fazer uma análise. A função, ela tá ganhando unidades no y, certo? Nós não vamos fazer só uma análise gráfica. Essa é importante ter análise gráfica, mas vamos fazer uma análise na função também. Vamos pegar, por exemplo, a função de 1 segundo. Em 0, ele estava... f de 0 vai ser igual a 1. Vamos ver. F de 0 vai ser igual a 1. Quando ele estiver quando ele estiver na posição... na posição... Vamos descobrir a posição quando ele está no segundo 1. Vamos lá. 3 menos 1, 3 menos 1, 3 menos 1 é igual a 2 ao quadrado, vai dar 6. Ou seja, aqui avançou 5 unidades, né? Fiz isso no segundo 2, aí vai ficar menos 3 menos 2 ao quadrado, vai ficar menos 1, ou seja, vai chegar ao 9. E por fim, como a gente viu, quando a função for no segundo 3, for aplicado no segundo 3, a gente vai chegar finalmente por 10. Ou seja, ele está avançando, ele está ganhando unidades, ou seja, o movimento dele é orientado no sentido positivo do eixo y, né? Do eixo y. Está aqui positivo, tá? Bom, depois reverte o sentido e percorre uma distância de 5 segundos durante o período de 5 segundos restante. Tá, então vamos fazer aqui, certo? Então, quando ele pede pra gente simplesmente escrever o que vai acontecer com ela depois dos 3 segundos. É isso que eu entendo essa questão aqui. Depois eu vou dar uma conferida ainda na resposta ali, mas eu creio, eu não me lembro, tô fazendo aqui, tô fazendo na lata essa daqui. Mas eu creio que ele tá querendo dizer que esses 5 segundos restantes é o que sobrou. É o que sobrou. Então vai ser 5 menos 3. Eu sei que ele estava no 3, ele estava em 10, então ainda sobrou 2 segundos para ele percorrer, certo? Porque ele vai percorrer por 5 segundos no total. Beleza. Vamos ver o que acontece então no segundo 4 e no segundo 5. Parece um 3, né, isso aqui. Sobrou 2 segundos para ele percorrer. Beleza. Então ele reverte sentido, ou seja, ele vai começar a perder posição. Vamos lá. E ele percorre uma distância de, vamos ver, a gente vai sair então a nossa posição inicial aqui, vai ser 10. Vamos então descobrir. S vai ser igual a 10, só copiando, né? Menos 3, menos t ao quadrado, vamos começar com 4, t elevado, quer dizer, 3 menos t elevado ao quadrado. Então, 10 vai ser igual a 3 menos 4 vai dar menos 1, elevado ao quadrado vai dar 1, então vai ficar sempre negativo, né? Ou seja, ele começou a perder posição. Aqui ele perdeu 1. Vai ser a mesma coisa que isso, ó, galera. Aqui no instante 0 ele tava em 1.
Então aqui, não. Bom, ou não, galera, ou não. Esse padrão aqui eu acho que não existe. Vamos ver então o segundo. Menos 5 menos t. Opa, desculpa. 3 menos 5. Não dá pra mosquear, né? O cara tem um pouco de distração, já vai. Bom, 3 menos 5 vai dar menos 2. Fica 4. Ah, é exatamente isso. Aqui ele perde 4. Então ele acaba voltando para a posição 6, certo? Vai ser equivalente, tá, galera? Aqui ele vai retornar tudo, ó. O que eu falei é que ele vai por um tá errado, mas ele tá retornando. Ele vai sair do 10, vai voltar pro 9, porque é equivalente. Vai sair do 10, vai voltar pro 9, vai voltar pro 6 e vai chegar no 1, por final. Vamos ver se isso confere. Se por acaso existisse um segundo 6, ele teria que estar no 1, na posição 1. Porque ele está perdendo posições no Y, né? Então vai ficar 3 menos 6 ao quadrado. Vai ficar 9 menos 10. Quer dizer, 10 menos 9 vai ficar 1. Pronto. Essa é a segunda, então ele percorre uma distância de... vamos botar ela com sinal, eu acho. Seria, então, ele vai sair do 10, aqui, ó, posição inicial, menos posição posição final, menos posição inicial, desculpa, galera. Posição final, então, posição final, menos posição inicial. Aqui eu botei a variação, desculpa. É a variação da posição, que é a posição inicial, menos a posição final. Bom, posição inicial seria 10, que ele sai do ápice, né? Menos 6, que no 5 ele vai estar em 6, então vai ficar 4. Vai ter um deslocamento de 4. Só que o que acontece? Eu inverti. Eu botei posição inicial menos a posição final. Sempre bota em posição final. Posição final menos inicial, tá, galera? Então, isso aqui, na verdade, dá um sinal invertido. Então, ó, posição final menos posição inicial. Isso vai ser igual a menos 6 menos 10. Então, vai ficar igual a menos 4. Pronto. Então, ele vai regredir no gráfico 4 posições. Bom, essa última é um pouquinho mais capciosa, mas aí você realmente vai ter que fazer a derivada. Não tem muita escapatória, né? A não ser que tu pegue a velocidade média final e a... dá pra fazer. Dá pra fazer a velocidade média. Mas eu acho melhor a gente pegar a velocidade instantânea final e a velocidade instantânea inicial. Vamos fazer isso. Acho mais tranquilo. Bom, para isso a gente vai precisar dessa equação aqui. Essa equação aqui. Opa, não. Não, é essa equação, só que aqui a gente vai descobrir, né? Que é a derivada. Bom, a derivada vai ser essa. Esse B ficou gigante, né? Bom, tudo bem. 6 menos 2t, certo, certíssimo. Então, se essa é a nossa derivada,
a gente tem que no início a velocidade não é a posição, tá? Isso aqui eu me confundi, desculpa. É a velocidade instantânea, passa a ser a velocidade instantânea. É S', S', que é a velocidade instantânea. Então, isso aqui é a velocidade instantânea. E eu quero saber a velocidade instantânea nesses dois pontos. No ponto de início, que vai ser 0. Ela vai ser igual a 6, vai ser positiva, tá, galera? E no fim, que provavelmente vai ser negativa, porque a gente notou que ela estava decrescendo, a posição estava decrescendo. Então vamos lá. 2 vezes 5 vai ficar menos 4. Bom, disso a gente pode fazer o quê? Uma média aritmética. 6 mais o menos 4 dividido por 2. Isso vai ser simplesmente 1. Essa é a nossa velocidade média. 1 metro por segundo. Nosso V médio, né? Bom, é isso aí. Peço desculpa aí pelos minhas gafes. Mas eu tô tentando fazer o meu melhor aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, considere apoiar, né, o canal. E é isso aí, galera. Valeu.